Tudo bem, pessoal? Vamos para o nosso quarto vídeo. Aqui a gente vai dar continuidade nesse pequeno mini curso gratuito sobre amor próprio. E nesse momento, esse vídeo a gente vai tratar sobre o processo de aceitação. A autoaceitação e entender que autoaceitação não é autoestima. O que eu quero dizer com isso? Significa dizer que é o momento em que você vai... Se você tem assistido os outros vídeos, se você não assistiu, pausa esse vídeo, vai para o primeiro vídeo e segue a sequência. Por quê? Porque aí você vai ter uma compreensão muito mais profunda desse processo. Ok? Quando a gente está falando aqui que a autoaceitação ela não é autoestima, quando eu digo a autoaceitação é aquele momento de bem-estar mental e emocional que você tem por você. É quando você se permite sentir-se bem consigo mesmo. Eu me sinto bem comigo. Eu tenho uma sensação de bem-estar sobre mim. Lembra do vídeo quando eu comentei sobre a solitude? É exatamente esse momento. Você se valoriza, você começa a fazer algo que você gosta, você se dá prazer diante de alguma situação, fazendo alguma atividade que você gosta muito, que porventura não estava mais fazendo. Eu, por exemplo, passei muito tempo sem pedalar, devido a muitas viagens, uma série de coisas. E teve um momento que eu disse, não, peraí, é algo que eu gosto muito, eu estava deixando de fazer isso. Então, eu separei um momento, quando eu voltei de viagem, eu disse, não, hoje eu vou sair para fazer um pedal de manhã. Tranquilo. Claro que eu já não estava com o mesmo condicionamento, por estar tanto tempo parado, mas, obviamente, eu fui lá e eu tive aquele meu momento de lazer, de satisfação, de bem-estar físico, mental e emocional. Isso é fundamental no nosso processo. Então, quando a gente para e entende o que é essa autoaceitação, que é esse bem-estar, você começa a trabalhar melhor, inclusive entendendo suas qualidades e seus defeitos. Então, você lida melhor com essas questões, principalmente com seus defeitos, com as suas possíveis limitações. Você começa a compreender esse contexto. E isso não é que, de certa forma, lhe atrapalha, mas não lhe incomoda, porque você entende o que é que você tem de limitação, o que é que você tem de defeito, para que você tenha a maturidade para trabalhar no processo de mudança, de superação. Já quando a gente está falando de autoestima, são um conjunto de esforços que vão melhorar a forma como você se vê e a forma como você conquista os seus objetivos. Então, lembra que eu falei para vocês que nós temos aquele momento que é importante como um momento da gratidão, de realizar feitos que nós gostaríamos? Pois é, isso eleva a sua autoestima. Tá? Agora, é óbvio que uma autoestima, ela tem e ela sofre, na verdade, efeitos da autoaceitação. Se você não se aceita, se você não se valoriza, é óbvio que a tua autoestima vai ficar abalada. Se eu não aceito quem eu sou, se eu não sei lidar com as minhas limitações, com as minhas qualidades, também não sei lidar com os meus defeitos, a visão que eu vou ter de mim, ela não vai ser positiva. E isso afeta a minha autoestima. Aí entra um detalhe. Hoje, nós somos bombardeados de informações que, na maioria das vezes, fazem com que a gente tenha uma imagem deturpada de nós mesmos. E isso acaba abalando a nossa autoaceitação e a nossa autoestima, porque nós não nos encaixamos, entre aspas, num pseudo padrão bombardeado, por exemplo, pelas redes sociais. Quer entender hoje, atualmente, quem é o maior destruidor de autoestima? Rede social. O que acontece hoje? Você é bombardeado sobre informações de pseudo vidas perfeitas, você é bombardeado sobre vidas felizes, felicidade plena, felicidade, sabe,
lindo, aquele mundo encantado, maravilhoso, perfeito, que teoricamente as pessoas estão vivendo e você não. Então é óbvio que isso abala a tua autoestima. Só que você esquece, né, que você está vendo o que as pessoas querem mostrar, como elas estão mostrando, e você está vendo uma pequena parcela da vida dela. Só que você está comparando aquilo como se fosse algo totalmente 100%. Então, por exemplo, uma pessoa postou uma foto ou algum conjunto de fotos porque estava viajando, fez uma viagem para a Europa. Beleza, tudo bem. Você sabe o quanto ela se esforçou para conseguir fazer essa viagem? Eu conheço pessoas que passam um ano inteiro sem sair de casa, por exemplo, nos finais de semana, não frequenta bar, quase não frequenta restaurante, não vai para balada, não gasta dinheiro com festa, com nada. Por quê? Porque não ganham muito, mas ganham o suficiente para sobreviver e preferem passar um ano juntando dinheiro para que nas suas férias possa fazer uma grande viagem, sozinho ou acompanhado. Entendeu a diferença? Então, quer dizer, você não viu quanto aquela pessoa passou esse ano ralando, abdicando de outras coisas por um objetivo maior para ela, que seria a viagem internacional. Você não sabe disso, mas você está lá, você olha a foto dela, ah, nossa, fulano vive fazendo viagem internacional, fulano vive tendo sorte, fulano tem dinheiro, fulano tem isso, fulano tem aquilo. Só que você não sabe a trajetória que ele passou para chegar naquele resultado. Você só está vendo ali a viagem. E aí você está tomando aquilo numa interpretação sua de que aquela pessoa tem uma vida perfeita, uma vida plena, uma vida feliz, 100%. E aí você vai fazer o quê? Você vai comparar com a sua vida. Ah, eu não consigo fazer uma viagem, nem para um balneário aqui perto. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo trocar de carro, eu não tenho roupa nova, eu não consigo nada. Eu não consigo sair para um bom restaurante. Você já percebeu a bola de neve negativa que você está criando e fazendo crescer na sua vida por conta disso? Então, o pior destruidor de autoestima é a rede social. Porque normalmente a gente observa sem filtro. A gente só olha e tira a nossa própria conclusão, a nossa própria interpretação do contexto. E aí, meu amigo, não tem como. Acabou a autoestima, acabou a autoaceitação, eu não consigo nada, eu não conquisto nada, eu não tenho nada, a vida dos outros é plena, a vida dos outros é feliz, a vida dos outros é perfeita, a minha vida é uma grande merda, né? E é isso que está acontecendo. Por quê? Porque a gente está se comparando num ponto de fada chamado rede social. E aí a gente está idealizando a vida perfeita do outro. Quando o outro não tem uma vida perfeita, ele provavelmente tem uma vida similar à sua. A diferença é que ele pode estar se organizando para atingir os objetivos de vida dele e você não. A diferença é porque ele pode estar priorizando coisas que você não prioriza. Ele está sacrificando coisas que você não está sacrificando. Eu tive um mentorado, empresário. Tive não, tenho. Ele ainda tá finalizando, mas ele já quer renovar as sessões novamente de mentoria, então a gente vai continuar a trajetória aí. E eu me lembro muito bem que isso foi um fator, né, do passado dele. Ele foi uma pessoa que passou muita necessidade no passado, por conta da família. E aí o que estava acontecendo? Quando ele começou a se desenvolver profissionalmente, empresar, abrir um negócio, resolver empreender, começou a ganhar dinheiro, o que ele queria? Ele queria usufruir de tudo que ele não pôde usufruir quando ele era novo, que a família dele não tinha condição. Só que isso foi um acúmulo de carga emocional tão pesada guardada dentro dele que causou tanta frustração que na hora que ele teve a primeira condição, ele extrapolou. E aí o que aconteceu? Ele se endividou completamente nesse processo.
Porque ele queria fazer tudo o que ele via as pessoas fazendo e ele não tinha condição de fazer quando ele era mais novo. E agora ele poderia fazer. Está errado? Não digo que ele está errado. Eu só digo que ele precisava ter cautela de como ele estava indo. Então, quando a gente trabalhou essas questões emocionais, entendeu a origem desses problemas, ele entendeu o que ele precisava, ele foi mudando essas questões emocionais internas, foi trabalhando isso em todas as sessões de mentoria para que a gente chegasse num patamar equilibrado. Então, hoje, ele se premia e é perfeitamente importante isso. É compreensível e é válido. Você tem que se premiar diante das suas conquistas. Só que isso tem que ser proporcional à conquista. Então, isso é uma forma de se gerar gratidão pelas realizações que você está e celebrar as suas conquistas, o que você alcançou na sua vida. Perfeito. Então, hoje, ele sabe se planejar para adequar esses momentos de celebração à forma como ele está desenvolvendo a empresa, como ele está ganhando e crescendo financeiramente. Resultado disso, ele trabalhou um pouco também de educação financeira, a gente foi desenvolvendo isso dentro da área de negócios, gestão de negócios com ele, para que ele pudesse trazer esse equilíbrio. E foi trabalhando as questões emocionais, algumas crenças limitantes que ele tinha, o processo de saber se valorizar, entender quem ele realmente é, porque ele estava projetando a necessidade de se afirmar de quem ele era através do que ele podia fazer, do que ele podia ter. Então, opa, tem alguma coisa errada aqui. A minha autenticidade está abalada. Quem eu sou está abalado e eu preciso demonstrar quem eu sou através do que eu posso fazer, do que eu tenho. Não é por aí o caminho. Então, quando ele entendeu esse contexto e a gente foi trabalhando isso no processo de mentoria, a realidade dele foi mudando. Ele foi entrando num outro padrão de mentalidade, foi equilibrando essas questões internas, foi ressignificando o que havia de negativo, de crença limitante dentro dele, para que hoje ele possa ter uma vida muito mais organizada, muito mais prazerosa e satisfatória diante do que ele conquistou e o que ele pode fazer, sem entrar numa roda e num ciclo de autossabotagem, incluindo questões financeiras. Então, é importante a gente parar para não se comparar com o outro. Ah, o outro fez uma viagem, o outro vive saindo para o restaurante, beleza, tá ali, eu vejo, eu posso até curtir e tal, tudo bem. Mas aquilo não me abala no sentido de que ele pode e eu não posso. Se eu quero aquela vida, eu vou trabalhar para construir aquela vida. Porque aquela pessoa com certeza também está construindo esse processo. Certo? Então, isso é um caminho que ele vai percorrer. E muitas pessoas fazem questão de acompanhar a vida alheia. E é aquilo que eu falei para vocês. Quem acompanha a vida alheia, quem fofoca, quem vai buscar isso, é porque tem problemas internos e não está equilibrado. É porque não se ama, não se valoriza. E, consequentemente, perde o seu tempo, a sua vida, as suas horas buscando fuçar a vida dos outros. E que, por sinal, não vai trazer nenhum benefício. Porque isso não proporciona nada de positivo na tua vida. A questão é que isso vai influenciar o teu processo de autoestima e autoaceitação. Tá? É uma quantidade, uma carga emocional que você recebe muito grande e que vai te prejudicar se você não souber filtrar estas informações na sua vida. E aí, como é que você faz esse filtro? Vamos começar com algumas questões? Vamos lá. O que esse conhecimento realmente vai trazer de benefício para a tua vida? Será que fuçar as redes sociais atrás da vida dos outros vai me beneficiar de alguma forma? O que isso vai agregar? Quais são as vantagens que eu vou ter diante disso? Absolutamente nenhuma. Posso te garantir que nenhuma. Benefícios para trazer o teu processo de desenvolvimento? Nenhum. E outro, essas informações te deixam feliz, te deixam tristes, te deixam frustrados e gradativamente, sabe o que isso vai fazendo? Você vai buscando analisar cada vez mais a vida dos outros para se comparar.
e você se torna dependente das redes sociais. No meu curso sobre procrastinação, é impressionante quando a gente faz alguns exercícios e lá a gente consegue ver o quanto a gente perde tempo com as redes sociais. Isso fica bem claro nesses exercícios. A maioria das pessoas se surpreende com o tempo que elas gastam sem perceber nas redes sociais. E depois que elas entendem isso, aí elas passam a mudar esse comportamento. Hoje eu sou uma pessoa que eu reduzi bastante o uso do celular. Basicamente, eu acesso para ver algum conteúdo que me interessa, conteúdo que vai edificar, que vai acrescentar, que vai me fazer crescer. Eu acesso as minhas redes sociais por conta das postagens, das respostas de perguntas, de questionamentos, de comentários, de engajamento das minhas redes sociais. Quando a gente vê, a gente responde. E é basicamente isso. Você raramente vai me ver pegar o celular, por exemplo, e ficar navegando em rede social, atrás de rede social, perdendo tempo passando postagem. Eu raramente você vai me ver dessa forma. Fora que eu direciono a minha timeline para me mostrar somente o que me interessa. Isso é um outro ponto. Então, se eu estou lá e de repente aparece algo que não é algo que me acrescente, algo que vá ter valor, que vá realmente contribuir na minha vida, eu já faço logo, não estou interessado, bloqueio, não quero saber. Eu não perco meu tempo mais com isso. Já perdi muito tempo da minha vida com essas besteiras e essas futilidades de rede social. Hoje eu não faço mais isso. Rede social para mim é algo que tem a agregar, algo de valor. Ok? Então, isso é um outro ponto. Pare de se comparar. E esse primeiro processo para parar de se comparar é deixando de usar a rede social por motivos fúteis. Quando você começar a mudar o uso das redes sociais para informação, seguir perfis que te acrescentam no teu processo de crescimento, isso já vai te ajudar bastante. Primeiro, a deixar de procrastinar. Por quê? Porque as redes sociais também é uma fuga para a procrastinação. Pode ter certeza, aquela pessoa que é viciada em celular, ela normalmente é uma pessoa que procrastina. Então, para pensar como é que está a tua vida hoje e o quanto de tempo tu está perdendo em rede social com informação inútil e fútil para a tua vida. E o outro detalhe, o quanto isso está afetando negativamente a tua vida. Coragem, verdade e humildade. Começa por aí, tá ok? E a gente se vê no próximo vídeo.